Heresias do Reverendo Moon e a devida contestação. Matéria extraída do livro Seitas e Heresias e o Sinal dos Tempos, de Raimundo F. de Oliveira. Abre aspas. Moon não identifica a si mesmo como o novo Messias, mas diz que este, tal como ele próprio, nasceria na Coreia em 1920. Não obstante, muitos dos seus pensamentos o identificam como sendo Deus, ora como Satanás, ora como o Anticristo. Evidentemente, esses seus pensamentos contradizem as Escrituras, como veremos a seguir. Diz o reverendo: eu sou o vosso cérebro. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo 20, versículo 2. Diz o reverendo: o que eu desejar deve ser o que vós haveis de desejar. A Bíblia diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículo 28. E eu acrescento o seguinte: nessa declaração, o reverendo usa a técnica da manipulação da mente para anular a realidade de seus adeptos, para que vivam exclusivamente a realidade dele, como fantoches. Diz o reverendo: minha missão é dar novos corações a novas pessoas. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mateus 19, versículo 10. Diz o reverendo: de todos os santos enviados à terra por Deus, creio ter sido eu o que até hoje obteve maiores sucessos. Diz a Bíblia: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Segundo aos Coríntios 10, versículo 12. E eu comento o seguinte: a Bíblia diz que o reverendo é um insensato. De que sucesso ele está falando? Sucesso conjugal não obteve, pois já se casou várias vezes. Fracassou na sua missão de unificar a cristandade. Com certeza, seus dias aqui na terra se findarão e ele não conseguirá tais intentos. Teve sucesso nas riquezas, mas devemos lembrar que Jesus rejeitou a proposta de Satanás de lhe dar todas as riquezas do mundo. Diz o reverendo: tempo virá em que as minhas palavras terão quase o mesmo valor que as leis, e tudo aquilo que eu pedir terá de ser feito. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. E eu comento o seguinte: o reverendo chega ao máximo de sua exaltação. Igual a Lúcifer, ele deseja se igualar a Deus, tomar assento do trono de Deus. A sua palavra é lei para os seus teleguiados seguidores, aqueles que já receberam a lavagem cerebral e foram destituídos de vontade própria. Para nós cristãos, suas palavras não passam de falácia, engano, logro, palavreado inútil e herético. Seus vassalos estão de tal forma manipulados que não podem manifestar vontade própria nem para escolher com quem se casar. Diz o reverendo: o mundo está nas minhas mãos e eu conquistarei e subjugarei todo o mundo. A Bíblia diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmos 24, versículo 1. Diz mais o reverendo: estou pondo as coisas em ordem para que possamos cumprir os desejos de Deus. Todos os obstáculos que nos venham a ser opostos devem ser aniquilados. A Bíblia diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10, versículo 3, confrontado com Isaías 42, versículos 1 a 3. E eu comento o seguinte: o livro Princípio Divino, do reverendo Moon,
foi publicado em 1957. Passados 43 anos, o reverendo não conseguiu aniquilar os obstáculos para unificar as igrejas. Suas palavras não viraram leis, nem ele conquistou o mundo. Quando começará essa revolução? Deus vai ter que mandar um novo Adão, um novo Messias, um novo enviado igual ao reverendo para unificar a cristandade, para possuir o mundo, para ter a posse de todas as riquezas do mundo. E eu comento o seguinte: é possível que o reverendo tenha escrito essa bobagem num momento de delírio. Ele diz que todos os adeptos, todos os seus seguidores devem operar como se fossem uma só pessoa. Esse argumento integra a técnica de manipulação psicológica. De que valem os bilhões de dólares de Mon se sua alma está em densas trevas? A história de Mon, continua o livro de Raimundo F. de Oliveira, tem muita semelhança com a história de muitos fundadores de seitas falsas. Envolve sempre os mesmos princípios, como a seguir. Primeiro, foram eles iluminados desde criança. Segundo, foram escolhidos para o desempenho de uma nova missão. Terceiro, alegam que Buda, Jesus, Maomé ou qualquer outra divindade pagã é a base de sua mensagem. Quarto, tem uma mensagem diferente das demais ouvidas até então. Quinto, vão revolucionar o mundo. E por último, pretendem agrupar todas as religiões, fazendo-as um só rebanho. Aqui estão as heresias da seita da unificação, que foi fundada pelo reverendo Mon. E muitos acompanham, e muitos, milhares, acreditam nessas heresias, acreditam nessas mentiras. Ele não é o terceiro Adão, coisa nenhuma, não é o enviado por Deus, porque tudo quanto ele ensina é contra a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Muitos e muitos estão teleguiados, receberam a lavagem cerebral, não têm mais vontade própria, estão fora da sua própria realidade, perderam a sua individualidade, a capacidade de pensar, não conseguem mais rejeitar os ensinos dessa seita, porque estão entregues, estão integrados, estão comprados, estão pescados. Por isso, se você é um desses que está tentando se libertar e não consegue, que você pudesse ler aquele ex-adepto Steve Hassan, que conseguiu se libertar. Ele foi apanhado, ele foi buscado, ele foi pescado pelo reverendo Mon no momento de grande fragilidade da sua vida. E ele passou alguns anos seguindo na escuridão, como cego guiado por cego. Pesquise e veja esse testemunho tremendo. Os seus dias agora são para esclarecer esses fatos e ajudar aqueles que estão teleguiados pelo reverendo Mon para que possam se libertar.